Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, aqui na região dos Lagos. Vem comigo para você conhecer um pouquinho dessa paróquia? A Igreja Nossa Senhora dos Remédios fica em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, e é um dos mais espetaculares destinos do nosso Brasil. Sendo assim, a igreja foi construída em 1503. Porém, alguns pesquisadores afirmam que a paróquia é de 1506. E é um dos monumentos históricos mais antigos e um símbolo do início da colonização portuguesa no país. Portanto, a igreja completará seus 522 anos de existência. Ela fica pertinho da Praia dos Anjos, sendo construída em arquitetura rústica. Fato interessante é que nela foi realizada a primeira missa em um lugar fechado no Brasil. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios recebeu uma reforma em 2023, onde a fachada foi restaurada e ganhou uma iluminação nova. A igreja é um marco religioso e um patrimônio cultural do nosso país, e o entrevistado de hoje é o padre Elcimar Sardinha. Padre, primeiramente eu quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, né? Eu sei que é muito corrido para o senhor, e é isso. Para mim é uma alegria estar aqui com você e com todos aqueles que vão estar assistindo esse vídeo. O senhor pode falar um pouco para o público o seu nome, né? De onde você veio, a sua idade? Me chamo Elcimar Sardinha da Silva, eu sou natural de São Gonçalo, que é um grande município no Rio de Janeiro. Eu tenho 49 anos de idade. Há quanto tempo o senhor é padre? Eu sou padre há 24 anos e ano que vem, grande jubileu, 25. Estou bem animado para esse festejo. Ah, bacana. E há quanto tempo, né, o senhor está aqui na igreja? Eu estou nessa paróquia há 5 anos. Normalmente os padres ficam 6 anos, podendo ser renovados por mais 6. Mas nos últimos tempos, o bispo acaba criando um outro modo de exercer. Tipo assim, se o padre está bem na paróquia, se não há nenhuma necessidade premente fora daquele lugar, se não há alguma outra necessidade mesmo, então ele deixa. Então tem alguns padres que já saíram desse tempo. Alguns padres já estão 10, 15 anos ou até mais. Eu então já fiz aqui 5 anos. Bacana, vai prorrogando, né? Pode se prorrogar, exato. E como que o senhor descobriu que o senhor gostaria de ser padre, né? Como que o senhor descobriu que o senhor teria essa vocação? Foi algo bem inusitado porque eu era muito criança, eu tinha 13 para 14 anos e eu comecei a fazer a catequese, um pouco tarde até para os padrões de hoje. Normalmente a criança entra na catequese com 7, 8 anos, eu entrei bem tarde, já com 13 para 14. E lá nesse momento eu estudava num colégio público onde eu encontrei com umas irmãs, as chamadas Irmãs de Belém. Elas eram professoras, davam aula comum a todos os alunos. E numa feira do índio, elas descobriram que eu tinha uma veia artística lá, eu fiz umas máscaras legais. E elas perguntaram, quem é você? De onde você é? E eu falei assim, olha, me chamo Elcimar, eu vim de São Gonçalo, eu estou morando aqui em Itaboraí e tal. E elas disseram, você é católico? Eu falei assim, eu não sei, o que é isso? E aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, umas senhoras me abordaram perguntando se eu era católico. Eu sou católico? E ela, você é católico, você tem que dizer que você é católico. E assim, foi uma descoberta da fé através dessas irmãs. Então, primeiramente, eu comecei a participar do grupo de adolescentes. As irmãs diziam assim, já que você trabalha com arte, a gente quer que você faça cartazes e etc e tal. Então, eu entrei na igreja por causa da minha arte. Então, desde aquele momento da adolescência, era voltado para artes e a partir dali eu comecei a ajudar na igreja nesse momento. Depois comecei a servir no altar também como coroinha e aí, quando chegou num dia do meu aniversário, no dia 25 de abril, eu senti uma coisa diferente naquela missa. Eu olhei para o padre e pensei assim, puxa, já faço tantas coisas aqui na igreja, já ajudo tantas pessoas, mas eu queria fazer mais. E aí me veio, não foi uma visão, nada de anjo não, mas veio assim muito forte no meu coração
que eu queria estar ali no lugar onde ele estava. Não por status, mas eu senti vontade de estar ali. E foi naquele momento, naquela missa exatamente de 15 anos de idade, que eu senti esse chamado de Deus. Aí fui procurar a minha catequista, que era uma freira também, a irmã Inês, e ela disse, olha, tem os encontros vocacionais do Seminário São José, vai começar em agosto, isso era em abril. E eu falei, eu gostaria de ir, irmã. Então, a partir dali, foi o discernimento que aconteceu. Eu acabei entrando no seminário no ano seguinte, eu ainda ia fazer 16 anos de idade. Então, entrei no chamado seminário menor que existia anteriormente. Na minha época, você fazia lá no seminário, ou perto do seminário, o ensino médio, e depois você seguia a faculdade, etc. E entrando nesse assunto, né, que para 15, 16 anos o senhor realmente decidiu, como foi isso, né, com família, amigos, teve total apoio? Você pode explicar um pouquinho? Como eu havia dito, minha mãe foi dizer que eu era católico somente ali uns 13, 14 anos. Em outras palavras, eu não tinha uma vida de catolicismo, eu não tinha uma vida prática de religiosidade. Meus pais não eram religiosos. Então, quando eu tomei essa decisão de ir para o seminário, foi um baque. Primeiramente, minha mãe disse, não, isso daí é coisa das freiras na sua cabeça, isso daí são os padres que estão colocando isso na sua cabeça. Então, ela também não tinha essa consciência. E eu disse assim, mãe, mas eu vou fazer essa experiência, eu vou fazer esse discernimento. Se for, ótimo, eu vou estar agradando a Deus. Se não for, eu vou voltar para casa. E assim foi. Então ela percebeu que mesmo com uma idade muito, muito jovem, eu tinha uma decisão muito forte. E assim eu fui. Mas eu não recebi, de fato, naquele primeiro momento, nenhum apoio, nem da minha mãe, nem dos meus irmãos. O meu próprio pároco na época achou que eu era muito novo também. Ele disse assim, vai namorar, vai fazer outra coisa, você está muito novo ainda, muito jovem. Depois, quando você tiver uns 18, 19 anos, você então vem para o seminário. Mas, não sei, alguma coisa na minha cabeça dizia que eu tinha que entrar naquele momento. Não sei te dizer se fosse no outro momento, se eu tivesse passado um tempo maior, se eu entraria depois com 18 anos. Mas eu sei que Deus quis que eu fizesse essa experiência já na adolescência de me consagrar nesse sentido, né? O destino era esse mesmo. Igual o senhor falou, se tivesse esperado até 18, quem sabe o caminho não seria outro, né? Pois é. E Tom, tem uma coisa interessante que eu fui sozinho para o seminário. Normalmente hoje vai assim, uma caravana para o Seminário São José, em Niterói. Eu morava em Porto das Caixas, em Itaboraí. Normalmente hoje se vai assim, uma caravana, vão os pais, vão os amigos, é um grande evento. Nas paróquias se tem uma missa de envio. Hoje está tudo mudado, assim, para o bem até. No meu tempo, não teve missa de envio, nada, não teve ninguém para me ajudar para ir no seminário. Eu estava saindo, imagine, saindo de casa com 15 anos pela primeira vez, um adolescente saindo de casa, num tempo em que os adolescentes eram bobinhos também. Outra época, né? Outra época, os adolescentes eram mais na deles e tal, não tinha essa coisa toda de tecnologia, de redes sociais, nada. Então você imagina, eu saí de um lugar do interior para a cidade, com 15 anos de idade, pegando ônibus, mala desse tamanho, maior do que eu, sozinho. Cara, quando chegou num lugar chamado Visconde de Itaboraí, passava um trem, o trem estava parado, descarrilhado ali. Eu falei assim, pronto, é a vontade de Deus que eu não vá, eu tenho que voltar para casa. E aquilo me assustou, eu falei assim, vou fazer um desafio. Se em 15 minutos esse trem não sair daí da frente, então eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa porque não é a minha vocação. Cara, eu acabei de pensar, o guincho chegou. Então eu falei assim, não tem que escapatória. Mas eu comecei a chorar, cara. Eu chorei copiosamente no ônibus, me sentindo sozinho, um pouco abandonado, com medo do que iria acontecer. Imagine a primeira vez que eu saía de casa, que eu ia ficar com pessoas estranhas. Tudo novo, né? Tudo novo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E como que funciona a sua rotina, né? Eu pergunto isso também porque o senhor usa muita rede social. Uhum. Inclusive encontrei o senhor no Instagram, né? Mandei uma mensagem, pessoal, ele foi muito solícito. Eu acho bem bacana os seus vídeos, o jeito que o senhor se posiciona. Acho que
os seus vídeos cativam, acho que todas as idades, mas eu acho, na minha visão, os jovens também. Você é algo mais descontraído, né? Para chamar o jovem mais para conhecer, né, a igreja, conhecer mais um pouco do catolicismo. Tem muitas pessoas que não conhecem, né, algumas regrinhas. E o senhor recebe muitas críticas também por fazer vídeos um pouco mais fora do convencional. Você pode explicar um pouquinho sobre? Tá. Primeiramente, sobre o dia, varia muito. Os meus dias são bem diversos. Então, normalmente, se for um dia não muito cheio de coisas, eu acordo lá por volta de 6h30, 7 horas, faço minhas orações. Todos nós, padres, precisamos fazer a chamada liturgia das horas. A gente para em 5 momentos do dia para rezar. E pouca gente sabe disso. Esse é um trabalho também. É um trabalho que nós prometemos no dia da nossa ordenação. Então a gente faz essa liturgia das horas, que é um momento oracional, de rezar os salmos, de ouvir a palavra de Deus. A gente faz quase sempre sozinho. É um trabalho escondido, digamos assim. Até mesmo quando a pessoa chega e diz assim, padre, reza por mim. Eu digo, estou rezando, porque já estou rezando realmente, regularmente, todos os dias. Entrando nesse assunto, será que só os mais velhos conhecem ou poucas pessoas que o padre tem 5 dias ao dia para... Quase ninguém conhece. Eu não conhecia. Na verdade, quase ninguém conhece. Quando eles dizem reza por mim, eles dizem de uma maneira geral, genérica, mas não sabendo que eu tenho que rezar, de fato, por eles, pelo povo de Deus, todos os dias e 5 vezes ao dia, né? Então é uma promessa que a gente faz e que dentro do nosso dia a gente precisa colocar esses momentos oracionais. Então tem esses momentos oracionais que eu tenho que parar. Depois tem um momento de gravação, aí sim, na minha, onde eu começo a fazer roteiros, faço pesquisas, olho outros influenciadores católicos, vejo o que está na onda, escuto, leio bastante, também faço a leitura de livros, então etc. Eu me preparo para que eu tenha alguma base também para poder falar, para poder dialogar com as pessoas. Depois, todos os dias também eu celebro a missa. Então, nós temos a missa diária. Todo padre celebra também diariamente a missa. Em alguns dias também tem os dias de confissão. Então, os dias de confissão, a gente dispõe de 1 hora, 1h30, 2 horas para a confissão dos fiéis. Aliado a esse momento, tem um momento também de administração. Muitas paróquias que não têm muitos recursos, o padre também é o administrador financeiro da paróquia. Outras paróquias que podem pagar um administrador o fazem, mas outras não, como é o meu caso. Então, além de pároco, eu também organizo as finanças. Então, eu faço pagamento de contas, balancetes, também fazemos a organização tributária, o que vai para aqui, taxa para cá, para lá, a mitra, a gente precisa pagar uma taxa mensal também. Então, toda essa parte também de organização, também de administração, de contabilidade, que ninguém também vê, é um trabalho burocrático que o padre também muitas vezes tem que fazer. E eu digo para você, é exigente, cara. Eu imagino. Se fosse só para rezar missa, atender confissão, dar as bênçãos às pessoas, fazer a visitação aos doentes, estava de boa. Mas a administração é algo que pesa, porque você tem que responder a coisas fiscais governamentais e também da mitra arquidiocesana. Então, tudo isso faz parte da minha vida. Então, por exemplo, no outro dia é um dia que não tem administração, aí tem adoração Santíssimo. Tem outro dia que não tenho adoração Santíssimo, mas tem a visitação aos doentes, então eu faço visitação aos doentes uma manhã inteira. Então na secretaria vão os nomes dos doentes e eu começo então a visitar. Vou de casa em casa fazendo a unção dos enfermos e a confissão sacramental. Então basicamente esse é o meu dia. E no domingo eu me coloco muito mais disposto para as missas e para o atendimento dos fiéis nos intervalos, né? É bacana, né, o senhor falar isso, porque muita gente não tem essa dimensão e essa noção, né? Porque eles pensam, né? Acho que a maioria das pessoas que eu converso, o padre celebra a missa, vai na casa das pessoas e ponto. E pessoal, não é assim, vocês estão vendo, que é complicado. O senhor falou das suas redes, eu perguntei, né, das suas redes sociais. O senhor pode falar para as pessoas, pessoal, eu já de antemão já falo, sigam o padre, que é maravilhoso, tem muito conteúdo, o senhor pode falar seu Instagram para o pessoal também? Então, meu Instagram é Padre
underline Sardinha. Esse Sardinha é o meu sobrenome, é Alcimar Sardinha. E aí veio a ideia de pensar assim, se eu sou o Padre Sardinha, os meus seguidores são os peixes, então é o cardume. Então eu chamo carinhosamente do cardume. Nessas redes sociais eu tento apresentar o catolicismo de uma maneira baseada, de uma maneira com a doutrina correta, mas de uma maneira surreal. Eu acabo dizendo assim, de uma maneira um pouco mais cômica, de uma maneira um pouco mais lúdica. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu pensei assim, conteúdos assim mais formais, digamos, com padres falando de uma maneira mais séria, digamos assim, tem muitos, né? Então, qual vai ser o meu diferencial? Eu falei assim, puxa, eu gosto de fazer algumas piadas, algumas coisas, de olhar algumas coisas do dia a dia e fazer algumas, vamos dizer assim, crônicas do cotidiano, né? De olhar um pouquinho do que as pessoas estão passando, fazendo, observando, falando, e aí eu pego essa ponte e faço alguma coisa. Tanto é que eu mandei para alguns amigos no seu Instagram que realmente eu achei muito bom se eu tenho a sacada, tem um feeling. Uhum. Eu percebi isso. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vou deixar o Instagram dele aqui também, pessoal, para vocês seguirem. E a outra pergunta, né, que eu fiz, que eu vou emendando uma na outra. Uhum. O senhor recebe muitas críticas por esses vídeos, né, igual o senhor falou, porque alguns padres eles fazem os vídeos um pouco mais sérios, mais formais. O senhor, na minha visão, sai um pouco fora da bolha. E achei incrível. Sim. Né? Tanto é que me chamou a atenção. Então, eu achei até que eu receberia mais hates, mas não recebo tanto assim. Mas tem alguns. E tem alguns assim que eles chegam de forma virulenta mesmo. Né? Nas redes sociais a gente pode experimentar pessoas que amam o seu trabalho e divulgam o seu trabalho, me motivam e falam coisas assim excelentes do trabalho e compartilham com muitas pessoas, sobretudo com jovens que gostam bastante desse conteúdo, mas tem essas pessoas que não gostam do estilo. Mas como não gostam do estilo? Elas acham que o padre é um ser quase que etéreo, assim, acima do bem e do mal, é um ser que nem é carne e osso, quase não é humano, é um padre que não pode brincar, é um padre que não pode ter certos, não posso dizer, ficar um pouco mais à vontade, né? Ter uma vida uma coisa mais informal. Por exemplo, agora aqui eu estou vestindo a camisa clerical. Eu tenho alguns vídeos que eu não estou com camisa clerical. E aí alguns dizem assim, mas cadê a batina? Uhum. Então eles falam assim, cadê a camisa? E acham então que esse externo, que essa falta de formalidade, que isso não seria o catolicismo, não seria o catolicismo para as pessoas, que aquilo dali não edificaria, né? Então alguns dizem assim, puxa, teve uma vez que eu recebi um hate, a pessoa disse assim, por isso que a igreja está assim, olha o tipo de padre, olha o tipo de padre que está aí. Então, primeiro eu respondia, eu tinha assim a postura de responder de uma maneira educada, dizendo, olha, onde está aqui o mal, onde está aqui a falta de reverência? De maneira alguma eu coloco a mensagem de Deus pela metade, de maneira alguma eu falo diferente daquilo que a igreja ensina, de maneira alguma eu faço um conteúdo que desmoralize a igreja, né? Mas, então no início eu fazia isso, mas as pessoas que querem realmente te machucar, que querem desfazer o seu trabalho, elas não aceitam conversar, né? São pessoas que não gostam do diálogo. Sim. Então toda essa questão, inclusive que o Papa Francisco nos fala sobre o diálogo, o respeito às pessoas, para essas pessoas, para esse grupo de pessoas não existe. Elas são de fato realmente muito virulentas, são pessoas que querem demarcar o seu lugar, então é o preto ou é o branco, não pode ser diferente. Então acabou, não tem diálogo com elas. Então eu deixei de conversar e agora eu só bloqueio. Eu falei assim, a minha paz é melhor. Então fez lá um comentário
inclusive pessoas que nem são minhas seguidoras, né? Se fossem seguidores eu ainda conversaria, você, olha, você não sabe que esse é o meu estilo, essa é a minha maneira de falar, de estar apresentando a religião, mas às vezes pessoas que nem são seguidores, mas chegam lá porque chegou um vídeo para elas e falam coisas absurdas. Eu simplesmente bloqueio e continuo a minha caminhada. Tá certíssimo, eu vou um pouco além, né, também disso. Tá dando tanto certo que isso incomoda as pessoas e elas são frustradas por, sei lá, não terem sucesso na vida, tanto profissionalmente, tanto espiritualmente, e querem descarregar a sua raiva em alguém. Então, mas parabéns pelo trabalho, viu, Padre? Obrigado, Tom. E uma dúvida aqui, é necessário pertencer à igreja para ser salvo no julgamento final? Nós temos um adágio dentro da igreja chamado assim, fora da igreja não há salvação. Eu não me lembro agora exatamente qual foi o santo que disse, não sei se foi Santo Agostinho ou algum outro padre da patrística. Mas o que significa isso? Fora da igreja não há salvação. Significa que a igreja é muito maior do que aquela que nós vemos visivelmente. A igreja o que é? São todos aqueles que são filhos de Deus, criados para a bem-aventurança eterna, criados para a felicidade, criados para a salvação. Então, nesse sentido, não tem salvação fora da igreja, porque todos estão na igreja, até mesmo quem pensa que não está, até mesmo o ateu, até mesmo aquele que é de uma outra religião, até mesmo aquele que não conhece Jesus Cristo, todos eles estão nesta vontade de Deus, que qual é? De que todos sejam felizes, de que todos cheguem à perfeição, de que todos cheguem à luz que vem de Deus. Então o Pai do céu, Ele quer que de fato todos se salvem. Agora, claro, se formos falar de identidade, a gente vai dizer que todos os elementos para a salvação estão contidos na Igreja Católica. Noutras igrejas e noutras denominações ou noutros lugares existem salpicadas algumas verdades, coisas boas. A igreja sempre reconhece isso. Inclusive, lembrando de um filósofo chamado Santo Irineu, não sei se foi Santo Irineu, de fato, São Justino, perdão. São Justino, ele diz assim, que existem chamadas sementes do verbo no mundo. Então, ele era um filósofo e ele dizia que essas sementes do verbo são as sementes de verdade. Então, existe a verdade lá naquela religião, existe a verdade lá naquele outro grupo. Entretanto, a verdade está salpicada, está dividida. Enquanto que na Igreja Católica estão todos os elementos de salvação. Então, se você gostaria que a salvação acontecesse muito mais rapidamente, ou você tivesse muito mais elementos para se salvar, você entraria na Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não desfaz de nenhum outro grupo, nem de nenhuma outra religião. E você pode falar um pouquinho sobre a Eucaristia para os fiéis, né? Porque é importante. Claro, para nós a Eucaristia é um sacramento, é um sinal sagrado no qual Deus se manifesta. Entretanto, junto dos 7 sacramentos, a Eucaristia tem uma relevância maior. Por quê? A Eucaristia não é apenas um sacramento, mas é o sacramento. Para nós católicos, Jesus está presente ali na hóstia consagrada, em corpo e sangue, alma e divindade. Enquanto os outros sacramentos eles nos dão a graça, a Eucaristia é a própria graça. Então, para nós, é o maior dos sacramentos. Por isso, a gente sempre faz essa força e a gente evangeliza para que as pessoas possam ter acesso à comunhão, possam voltar a comungar, possam estar recebendo Jesus na Eucaristia. E dizer também que essa Eucaristia não pode ser um mero ritualismo, não é apenas receber a hóstia, como alguns dizem, mas é viver a proposta da Eucaristia. Porque o que é Eucaristia? É comunhão. Eucaristia é entrega, Eucaristia é sacrifício, Eucaristia é obediência ao Pai. Então, são todos dons que a gente aprende na escola da Eucaristia. E o senhor, nos dias que o senhor não está celebrando missa, o que o senhor faz? Né? O senhor tem algum hobby? Então, tenho. Conte-nos. Normalmente, a gente tem uma folga semanal. Também pouca gente sabe disso. Fala, padre, tem folga mesmo? Pois é. Como todo trabalhador que se cansa, nós precisamos de uma folga. A folga para restabelecer o corpo, também para arejar o espírito, a cabeça. A gente não deixa de ser homem, sabe, Tom? Sim. Então, tudo aquilo que é do homem e que é lícito, o padre faz.
Ah, o padre vai à praia? Vai. O padre joga futebol? Joga. O padre joga videogame? Joga. O padre vai ao cinema? Vai. Então, tudo aquilo que é humano e que é lícito, não é pecaminoso, claro que humanamente ele pode fazer. Então, nós temos uma folga semanal, que isso varia de diocese para diocese. Na nossa diocese, normalmente, a nossa folga é na segunda-feira. Tem um pouco desse sentido de que a gente trabalha muito no final de semana. Então, a segunda-feira a gente acorda bem prostrado, exausto. Então, é um pouco conveniente nesse sentido. E aí, no dia da minha folga, eu gosto bastante de ler. Eu gosto de ir ao cinema, gosto bastante de cinema, consumo bastante cinema, séries, gosto bastante de séries Tem também. Alguma para indicar? Olha, algumas polêmicas, então é melhor nem Vamos falar. pular. Vamos pular. Porque alguns chegam assim, nossa, mas o senhor está vendo essa série aí? Não, é contra, não sei o quê. Falar, não é coisa de padre. Assistir. Não é coisa de padre, né? Então a gente fica meio assim. Sim, então vamos pular. Mas gosto de cozinhar também. Eu gosto de tocar música, etc. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Uma coisa que é próprio da minha vida, mas eu não tenho feito muito, que é pintar também. Eu gosto de pintar, desenhar. Eu fiz artes visuais, depois eu fiz arte sacra, então eu sou formado também em arte sacra e artes visuais. Então, tudo aquilo que tem a ver com arte, eu gosto. Visitar museus, estar metendo a mão no barro, fazendo esculturas, fazendo esculturas de papel machê, eu gosto dessas coisas. Você tem vídeos? Então, não tem tanto. Eu fiz mais coisas assim para a faculdade, então tem alguns trabalhos assim voltados, mas é algo que eu gosto bastante de fazer. Gosto, eu sou um artista. O senhor pode explicar? Eu também já lutei uma luta marcial e adorava, mas fiquei muito longe e hoje em dia eu não luto mais, mas eu gostava bastante do Kenjutsu. Kenjutsu é uma arte marcial que você faz com a espada, então são os novos samurais. E aquilo me desestressava, cara, espadada, era uma beleza. Mas esporte, né? Muito bom, era o esporte que eu fazia, exato. Que legal, diferente, né? Diferente, Cheguei a receber uma graduação no Kenjutsu. Um dia eu vou voltar. E fazer um convite para o senhor, quando o senhor for em São Paulo, na capital, convido o senhor para conhecer alguns museus. Eu sou fã, eu visito todas. Às vezes peça de teatro, algumas esculturas. Às vezes o museu muda de 6 em 6 meses, né, as exposições. Quando o senhor for, me dá um oi, que eu te levo lá. Com certeza. Que eu sou fã também. Cara, foram nas férias retrasadas. Eu amo São Paulo nesse sentido, que a parte cultural é excelente, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma semana inteira para passar em São Paulo, visitando museus. Eu fiquei o louco do museu. Era de manhã e de tarde, e à noite, musical. Amo musical, então visitei todos, foi uma delícia. Curtiu a experiência, né? Muito porque legal. Lá é vasto, né? Os meus Sem amigos... falar culinária também, que é, nossa... Eu tenho 32 anos, né? Esse ano eu faço 33. Os meus amigos falam que eu tenho 60. Porque eu só vivo em museu, em peça musical. Então eu sou um grande fã. Puxa, que legal, que legal. Cultura, né? Tanto é que o meu projeto também, você vê, contemplando igrejas. Quero conhecer, né, a arquitetura das igrejas. Você vê, descobrir que o senhor é um artista. Então tudo isso conta, né? Sim, é bacana. Sim. E o senhor pode explicar um pouquinho qual que é a diferença entre igreja e... Oh, meu Deus, sumiu da cabeça paróquia? Porque eu vi que aqui era uma igreja. Você pode explicar um pouquinho? Tem alguma diferença ou é algum detalhe? É mais o modo do vocabulário e também o status que essa igreja vai receber dentro da concepção eclesiológica. No caso aqui, igreja. A princípio, todos os templos são igrejas. Certo. Todos os templos católicos nós chamamos de igreja. Agora, essa igreja, mediante o que ela é dentro da eclesiologia, ela vai receber títulos diferentes. Então, por exemplo, uma igreja que é a sede, que é o centro de um lugar dos fiéis, é chamado de matriz de uma paróquia. Então, nós temos uma paróquia. O que é uma paróquia? É um lugar onde existe um pastor próprio, que é o pároco, uma igreja sede, matriz,
podendo ou não ter as capelas, as igrejas afiliadas. Então, essa é a paróquia. O que é uma paróquia? É um lugar onde os fiéis vão se santificar através da palavra e da Eucaristia, sob a tutela de um pároco, de um pastor estabelecido. Então, aqui é uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que é ligada à matriz do Sagrado Coração de Jesus. Então, a nossa paróquia é bem maior. E tem outras capelas também. Então, as capelas são as pequenas igrejas, pequenas também no sentido físico, sim, mas também porque elas estão debaixo da proteção da matriz. Então, elas precisam ser cuidadas pela matriz nesse sentido. É da matriz que vem, às vezes, a parte econômica, a administração, pintura, compra de materiais litúrgicos, a presença do sacerdote. Então, essa igreja capela, ela é uma afiliada da matriz. Que dá todo o suporte. Que dá todo o suporte, exato. E falando aqui, né, da igreja, o senhor pode explicar um pouquinho, né, contar um pouquinho da história? Eu achei ela muito linda. Eu tinha um sonho de entrar aqui e conseguir, né, assistir uma missa, né, celebrada pelo senhor. Achei muito linda o jeito que o senhor se impõe, fala da palavra. O senhor pode explicar um pouquinho da arquitetura aqui, quando ela foi construída? Tem alguma história curiosa para contar? Sim. Essa igreja, ela tem, na verdade, 2 datas, Tom. A primeira dela é de fundação. A fundação é quando Américo Vespúcio chegou aqui no tempo do descobrimento, no tempo da colonização, em 1503. Então, este lugar onde nós estamos é um lugar, de fato, muito histórico. É um lugar da chegada dos portugueses, em 1503, quando aqui pertinho, na chamada Praia da Rama, hoje Praia dos Anjos, eles aportaram para poder proteger esse litoral que era frequentemente invadido pelos piratas franceses. Então, aqui foi um ponto de resguardo. E todos os lugares que os portugueses chegavam, normalmente eles faziam o seguinte: construíam um forte e uma igreja, um forte e uma igreja. Então, o forte para proteger e a igreja para rezar, para pedir a proteção de Deus para aquele momento, para aquele lugar, para aquelas pessoas que chegavam e para a cidade que estava ali nascendo, o lugarejo, aquela vila, né? Sim. Aqui em Arraial foi assim. Então, eles chegaram nesse marco fundatório de 1503 e construíram uma ermida, que não existe mais. Muito tempo depois, no século XVIII, com essa igreja já arruinada, a primeira de 1503, foi edificada esta igreja em que a gente está. Então, essa igreja que a gente está, ela é do século XVIII, sendo que o bem mais antigo aqui dessa igreja são 2. A imagem da padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, e a porta da igreja, aquela pia de água benta. Ambas são também do século XVIII. Né? Então, essa imagem de Nossa Senhora dos Remédios, ela tem uma curiosidade. Quando nós falamos Nossa Senhora dos Remédios, muita gente pensa do remédio, da pílula, sim, do elixir, de alguma coisa assim. Mas, na verdade, o remédio não tem a ver com isso. A palavra remédio em latim é remedium, que significa remissão, porque o fundador de uma ordem chamada os Trinitários, São João da Mata, ele criou uma congregação para libertar os escravizados. Ele então pagava o preço dos escravizados e ele tinha isso como uma missão de Deus. Um dia ele não tinha dinheiro para pagar a liberdade de alguns escravizados e ele então ficou diante de uma imagem da Virgem Maria e rogou à Virgem Maria que libertasse os cativos, que libertasse os escravizados, que o ajudasse a fazer com que aquelas pobres almas pudessem estar na liberdade. Nossa Senhora curiosamente aparece para ele com uma sacola de dinheiro na sua mão direita e o menino Jesus na sua mão esquerda. E ele então foi até essa imagem, pegou essa sacola e exatamente a quantidade de dinheiro que ele precisava para comprar a liberdade dos escravizados era o que estava na sacola. Então, Nossa Senhora dos Redimidos, Nossa Senhora do Remedium, da remissão dos cativos,
Só que aí depois no português ficou uma corruptela. O remédio, Nossa Senhora do Remédio, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora do Bom Remédio. Aí aqui no Brasil ficou como remédio que cura. Sim. E não remédio de remissão. Então algumas imagens de Nossa Senhora, elas vão estar portando um cálice, como está ali, que representa então esse remédio de tomar, ou um arbusto, como a gente tem aqui no teto. São aquelas folhagens ali, porque as pessoas também, os mais simples, fazem chás, né? Então são essas duas formas de iconografia diferentes de Nossa Senhora dos Remédios. Que história linda. É, muito. Acho que muita gente não sabe, né? Não, também não. Essa foi uma pesquisa que eu fiz assim bem apurada, sim, que os próprios moradores aqui de Arraial do Cabo também muitos não conheciam. E aí eu trouxe essa que o senhor disse, né? Isso. Foi uma novidade que todos amaram saber. Eu também. O senhor tem um sonho que ainda não realizou? Você pode falar um pouquinho? Eu já tive vários sonhos e todos eles, com a graça de Deus, foram realizados. Hoje eu sonho de uma forma mais espiritual. Eu sonho que as pessoas possam ser um pouco mais empáticas, que as pessoas possam ser um pouco mais amorosas. Eu tenho visto um mundo onde a violência verbal e física tem crescido cada vez mais. E isso me dói o coração. Não apenas como homem de Deus, mas como um cidadão. Ver tantas cidades na violência, com atrocidades, principalmente contra inocentes, crianças, idosos, isso me machuca profundamente. Então, eu sonho com um mundo novo. Eu sonho em que as pessoas possam olhar umas para as outras e perceber que a outra é sua semelhante, é sua irmã, é seu irmão. Nós não somos inimigos, nós podemos pensar diversamente, mas isso não dá o direito de sermos considerados como inimigos, como pessoas que estão em lados opostos. Então eu sonho com uma fraternidade maior. Compartilho do mesmo. Tanto é que eu tento mudar em mim, né, para ter um mundo melhor, né? Porque não adianta eu querer eu quero um mundo de paz, eu quero um mundo com pessoas mais educadas e também não partir de mim, né? Então, de uns anos para cá, padre, eu tento ser uma pessoa melhor em todo sentido, né? Espiritualmente, eu acho que esse projeto também está me ajudando mais a ser um pouco mais humano, ser mais um pouco ter empatia com as pessoas. Então, a cada dia eu fico refletindo o que eu preciso melhorar para ser uma pessoa melhor, né? Uhum. Para ter um mundo melhor, compartilhar, é o que eu sempre falo também, né? Que a vida, não sei se eu compartilho do mesmo, a vida é uma troca de coisas positivas, né? O senhor está me passando palavras que eu jamais esquecerei, né? E de certa forma vai impactar também as pessoas. E é isso, né? Passando adiante, né, para as pessoas, sim, as coisas boas. E há algo bem interessante que a igreja propõe para a gente todos os dias, que eu acho que ajuda bastante a fazer com que a gente se modifique, que é o chamado exame de consciência. A igreja pede que todos os dias à noite a gente peça a luz do Espírito Santo e reflita em nosso coração, na nossa consciência, como foi o nosso dia. Fizemos o bem ou deixamos de fazer o bem? Se fizemos o bem, agradeçamos a Deus. Se fizemos o mal, peçamos o perdão ali e peçamos a graça para no dia seguinte fazer diferente. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida, vou utilizar mais no meu dia a dia. Uhum. E para finalizar, o senhor pode comentar um pouquinho, né, ou dar algum conselho para os jovens ou os adultos, né, para frequentarem mais as igrejas, fazer um convite, né, para as pessoas que venham para o Rio, venham também para a região dos lagos, conhecer aqui a igreja, né, que eu estou apaixonado também pela história, por tudo. O senhor pode falar um pouquinho com as pessoas? Eu gosto de dizer que a igreja é sempre atemporal. Muitas pessoas acham que em algumas partes a igreja está retrógrada, que a igreja não diz mais nada para o mundo. Eu penso o contrário. Eu penso que cada vez mais, onde quer que haja uma centelha de amor, uma centelha de paz, onde quer que a gente fale sobre a verdade, o bem, onde quer que a gente eleve as almas das pessoas, esse lugar é bendito e esse lugar precisa ser visitado. As igrejas são esses lugares.
Alguém pode argumentar, mas tem muita gente hipócrita, tem muita gente falsa, tem muita gente lá religiosa que reza o terço, mas no dia seguinte está em corrupção, tem muita gente que recebe a comunhão, mas no dia seguinte está xingando, está fazendo isso, aquilo. De fato existe. Existe porque a contradição humana é grande. Todos nós somos homens que são santos, mas pecadores também. Mas isso não pode desmerecer toda a nossa vontade de ser melhor. Só porque um dia eu errei, não quer dizer que no dia seguinte eu não possa acertar. E o cristianismo é exatamente isso. É uma religião da esperança. Se você errou no caminho, você pode recomeçar. Eu me lembro muito claramente aquela passagem de Jesus, quando a pecadora chega, quando as pessoas estão querendo apedrejá-la. Jesus chega e diz para ela, mulher, quem te condenou? Onde estão as pessoas que te condenaram? Porque elas foram todas embora depois que Jesus disse assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos foram embora, a começar pelos mais velhos. É interessante essa parte do Evangelho, como que para dizer, quanto mais estivermos nessa vida, mais velhos, mais a gente pode errar. Então, Jesus disse para aquela mulher, vá em paz, eu também não te condeno. E não peques mais. Então, esse é o convite. Você errou. Jesus sabia que aquela mulher tinha errado, mas também não ia machucá-la, não ia dizer, você errou, você fez isso, você também está errada, você merece. Não. Você merece uma nova chance, novas chances. Celebremos as novas chances. É isso que eu gostaria de dizer para você, jovem. Você que errou, você que talvez esteja num lugar errado, você talvez que não esteja na felicidade que você tanto busca, você que talvez esteja envolvido com certos caminhos que não têm planificado o seu coração, talvez o uso de drogas, talvez o abuso do álcool, tantas coisas que podem talvez te colocar fora do amor, da paz. Sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo de você dizer, eu quero viver de novo, eu quero me levantar e quero ser um homem novo. E aí eu deixo finalmente uma palavra que eu escutava quando criança, quando adolescente, quando eu fui chamado lá naqueles 15 anos. Dizia assim, jovem, não és livre de alguma coisa, és livre para alguma coisa. E que essa coisa seja algo de bom, de grande e de belo. Amém. Padre, eu quero de novo agradecer, né? Aprendi muito hoje com o senhor, para as pessoas virem aqui realmente conhecer, celebrar, assistir uma missa celebrada pelo senhor. E é isso, estou muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo, peço a benção. Deus te abençoe, Tom, uma alegria, parabéns por esse trabalho. Eu quero que não apenas você consiga visitar igrejas, mas também encantar tantas pessoas com a sua trajetória, que ela ilumine muita gente, inspire muita gente e seja para você um divisor de águas, já que você vai fazer 33 anos no ano que vem, a idade de Nosso Senhor. Tenho certeza que isso vai modificar a sua vida. Amém. Deus te abençoe. Estou até emocionado, porque a ideia também esse ano também eu prometi para mim mesmo, a promessa que eu ia ler a Bíblia completa pela idade de Jesus. Então, a minha vida está sendo transformada, estou até emocionado, em muitas coisas boas. Então, esse canal é para mim e para as outras pessoas se aproximarem mais, né, de Deus, ter mais fé, acreditar que você pode conseguir, né, os seus sonhos, os seus objetivos, desde que ele seja bom, né, para você e para os outros. E é isso. Obrigado mesmo, Padre, de coração, viu? Uma alegria. Estou emocionado de verdade mesmo. Obrigado. Deixa eu ver. E depois dessa belíssima entrevista, nada mais justo que assistirmos alguns trechos da Santa Missa, celebrado pelo queridíssimo Padre Elcimar Sardinha.